Tá preparando para a transmissão em direto, tá? Um momentinho. Tá, aí a gente aparece lá, né? Quando der o horário, a gente já... Sim, faltam só 2, 3 minutos, então a gente já pode mais ou menos ficar lá e não tem problema não, tá? Uhum. Aí já estamos conectando. Aí já estamos. Vocês estão vendo já? Estamos aí. Eu tá live no YouTube. Claro, já estamos no YouTube. Já estamos no YouTube e agora vamos... Esperando você receber. Esperamos a transmitir, já vamos começar a transmitir e vamos aqui no Zoom. Você viu que no Zoom, Marcos, vai te dizer lá em cima, live, tá vendo? Live em YouTube. Já tá. Claro, aí sempre que está, como está aí, vai ficar sempre assim, quer dizer que você está no YouTube, tá? Certo. Então, a gente vai esperar um minutinho, a gente já começa, já temos 2 pessoas aí. Eu vou pegar o link aqui, vou colocar lá no nosso Face. Porque assim a gente passa para as pessoas lá, entendeu? No Facebook também. Vou esperar, porque tem um leve delay aí, vocês viram? Aí já estamos. Espera aí um momento. Vou colocar o nosso... Esperar que as pessoas sentem um pouquinho, né? E a gente já começa. Aí, vamos começar. Bom, vamos começar porque... São as 8 já, né? Começamos já? O que vocês acham? Ainda não está. Ah, pode sim. Já são 8:02 aqui. O meu também. Vamos começar. Boa noite, quem está aí já nos assistindo na nossa... Não está aparecendo no YouTube, não, né, Silene? Tá, não. Eu estou vendo vocês no YouTube. Eu não estou. Eu também não. Que estranho. Está esperando Mas receber. vai lá no nosso... Ah, não, porque é outro link. Vai lá no nosso link, vai lá no link do Facebook e pega o link lá. Peraí que eu vou colocar para vocês aqui. Mas é porque é outro link, me parece. Deixa eu ver. Peraí, Fernanda, hein? Parece que ele pegou outro link. Aqui nesse link está dizendo que tem 4 pessoas, mas ainda não liberou. Mas porque o link tá em outro link. Eles teriam que ir lá agora no outro link, entendeu? Vamos colocar o link aqui.
Peraí que Esse eu vou último colocar post. Não, peraí que eu vou colocar o link para vocês. Peraí. Agora eu consegui aqui. Eu Você tá vendo? saí e voltei no outro link. Aí entra, Fernanda. Aí coloquei o link para vocês aí no chat. Agora vocês estão vendo já? Sim. Sim. Já tem pessoas aí mirando, né? Assistindo nossa... Vamos começar, então. Vamos lá. Não sei se estão todos aí. Boa noite a todos. Vamos começar a nossa transmissão no centenário do João Cabral de Melo Neto, aqui no Facebook do CCBA. Meu nome é Neucilene, sou coordenadora pedagógica do centro e vou apresentar aqui nossos convidados que vão participar com a gente hoje nessa transmissão. Professor Marcos Ramos, que é professor de literatura, escritor, e deu alguns cursos aqui no Centro Cultural Brasil-Argentina. Marcos faz pesquisas sobre literatura que dialogam com literatura brasileira, música brasileira e cultura da diáspora africana. Então, ele vai acompanhar hoje a gente aqui é do brasileiro, é do Espírito Santo, capixaba, e vai acompanhar a gente nessa live. Fernanda Campos já é conhecida, né, de vocês, e é leitora, né, do programa do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, na UBA, e ela está sempre acompanhando a gente também aqui nas lives. Então, boa noite, sejam bem-vindos, e já estamos começando, tá? Boa noite. Tá? Boa noite. Já temos aí as pessoas já estão com um momento. As pessoas já estão entrando aí, já estão no chat, dando boa noite. Temos aí Jorge, Cecília, nossa professora. Temos algumas pessoas aí já entrando aos poucos, tá? E a gente colocou o link lá no nosso no nosso Facebook. Quem quiser entrar lá para compartilhar o link, pode entrar. Então, vamos começar, primeiro um pouco, né, pedindo ao professor Marcos Ramos que ele fale para nós, né, quem é o João Cabral, por que o João Cabral tem tanta importância na literatura brasileira, na história da literatura brasileira, e depois a gente vai continuando. Quem quiser ir fazendo perguntas, podem fazer aí, que a gente depois vai passar para o professor para ele responder, tá? Então, nesse primeiro momento, né, para a gente ir começando, até que as pessoas comecem a chegar, a gente vai pedir para o Marcos se ele pode fazer uma pequena nota biográfica sobre o João Cabral, assim, um pouco explicar para as pessoas quem é o João Cabral, por que esse centenário, né, por que essas comemorações do centenário do João Cabral neste ano, né? Bom, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando do João Cabral de Melo Neto, que com certeza é um dos poetas que ocupa o centro da literatura brasileira. Muito da literatura contemporânea está gravitando ali em volta do João Cabral, tem uma relação muito grande com o João Cabral. Então, fico muito honrado de estar aqui falando sobre esse grande poeta, que é um poeta, para mim, também, pessoalmente, muito importante. Bom, para falar um pouquinho sobre quem foi o João Cabral, uma nota biográfica, a gente poderia começar primeiro dizendo que o João Cabral ele não é lá uma pessoa que tem um perfil que seria interessante para uma narrativa épica. Ele teve uma vida sem muitos altos e baixos, assim, uma vida muito regular, eu diria, né? O João Cabral nasceu em 1920 em Recife, em Pernambuco, no Brasil. Nasceu em janeiro. Aqueles que são adeptos à astrologia e conhecem a obra do João Cabral dirão
que com uma obra daquela só poderia ser capricorniano, né? E então ele nasceu em janeiro e em 1920, um ano bem interessante, aí a gente está vivendo em 22 no Brasil, a Semana de Arte Moderna, e o Cabral tinha 2 anos apenas. Bom, o Cabral foi diplomata, como vocês sabem, a maior parte das pessoas tem essa informação. O Cabral foi diplomata porque teve uma carreira muito destacada na diplomacia. Ele entrou para o Itamaraty em 45 e a partir de 1947 ele já foi servir fora do Brasil, já foi para Barcelona. Barcelona foi um lugar que ele passou bastante tempo entre idas e vindas. Primeira vez que ele vai para Barcelona, vai como vice-cônsul. Em 50, o Cabral é removido, vai para Londres. Logo depois, o Cabral ele se afasta do Itamaraty, ele responde um processo dentro do Itamaraty, que é um processo que foi acusado de subversão, então ele fica um tempo afastado, e ele vai voltar em 52, vai voltar para o Itamaraty. Em 56, ele volta para Barcelona. Então, ele vai ficar entre Barcelona, Madrid, Marsella. Então, ele vai ter uma vida durante muito tempo na Europa, particularmente na Espanha. Vai retornar ao Brasil durante o governo do Jânio Quadros. Vai ter cargos, vai ter funções dentro do governo do Jânio Quadros, na Secretaria de Agricultura, por exemplo, que nos lembra Machado de Assis, que também trabalhou na Secretaria de Agricultura, no Ministério de Agricultura. Bom, nos anos 70 ele vai servir no Paraguai, depois ele vai para o Senegal, para o Equador, para Honduras, vai se aposentar no final dos anos 80, já vivendo no Brasil. Então, ele teve uma carreira diplomática muito movimentada, né? Foi um funcionário público de destaque, eu diria. E, ao mesmo tempo, ele construiu uma obra literária, uma obra de poesia, particularmente, que é incontornável na história da literatura brasileira, né? Bom, acho que essas são as informações mais relevantes da vida, uma questão biográfica sobre o Cabral. Ele vai estrear na literatura com um livro em 1942, é um livro bem diferente do resto da obra dele, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. A obra dele recebeu muita distinção, muitos prêmios. Acho que o prêmio mais destacado talvez seja o prêmio Camões de Literatura, o mais importante prêmio de língua portuguesa. É um prêmio que ele recebeu em 1990 pelo conjunto da sua obra. E o Cabral morreu em 99. Né? O Cabral, então, em janeiro desse ano, faria 100 anos de idade. Então, essa é só uma nota biográfica, acho que é uma introdução para a gente saber quem é essa figura, uma figura que teve, então, uma larga carreira diplomática e que, ao mesmo tempo, teve também uma carreira fundamental como poeta no Brasil e fora do Brasil. Sobretudo, vivendo entre o Brasil e a Espanha, principalmente, foi o lugar em que o Cabral passou uma boa parte da vida e foi mais fundamental, inclusive, para a escrita da sua poesia. Não está escutando, Marcos, seu áudio. Não está escutando? Agora sim, agora voltou. Sim. Voltou? Agora então, voltou. Falei até a morte dele, deu para ouvir? A morte em 99? Deu, eu escutei. Sim, aí sim. Bom, então, a vida do Cabral me lembra Martin Heidegger, o filósofo, dizia que a biografia de um filósofo devia ser: nasceu no dia tal, escreveu tais livros e morreu no dia tal. Essa devia ser a biografia de um filósofo. Eu acho que a biografia do Cabral é um pouco parecida com isso. Ele não teve muitos altos e baixos na vida, não teve uma vida épica. Ele mesmo falava sobre isso. E acho que a poesia dele tem muito a ver com isso também. Como ele não teve uma vida que foi de grandes dramas, a gente não consegue encontrar na vida do Cabral exatamente nenhum apelo trágico, nenhum índice de construção de um herói épico. Isso fez com que a obra dele se tornasse uma obra muito menos confessional, muito menos subjetiva e muito voltada para outros horizontes,
poéticos. Eu acho que é sobre isso que a gente vai falar aqui um pouco hoje também. Uma pessoa, Marcos, uma pergunta dizendo que a gente pode dizer que ele foi diplomático e escritor. A carreira de diplomacia, a gente tem alguns autores brasileiros que foram diplomatas, alguns ficaram muito conhecidos, é o caso do Cabral, do João Guimarães Rosa, do Vinícius de Moraes, mas outros autores também que foram diplomatas, eu destacaria, por exemplo, Antônio Olinto, grande autor brasileiro, hoje pouco lido, mas um grande autor brasileiro, que foi diplomata também, especialmente teve imposto na Nigéria, se não me engano. Então, foi razoavelmente comum isso em alguns grandes autores no Brasil, a diplomacia e a carreira de escritor. E também um pouco a gente poderia localizar, né, Marcos, o João Cabral na tradição da lírica brasileira. Como você localiza esse escritor tão importante do Brasil nessa lírica? Bom, dentro da poesia brasileira, se a gente pensar o João Cabral dentro da história da literatura, né, onde que o João Cabral está, né? Bom, ele é um poeta que, primeiro, ele não encontra muito par dentro da história da literatura. Ele é um poeta bastante singular na história da literatura brasileira, né? É difícil falar, o Cabral parece fulano de tal, o Cabral lembra fulano de tal. É difícil falar isso, né? O Cabral ele tem uma história que é, dentro da literatura, de uma grande solidão, especialmente dentro da lírica. Eu diria que o Cabral talvez encontre aquele que seja o seu irmão literário na prosa, que talvez seja o Graciliano Ramos, e não na lírica, mas na narrativa, no texto narrativo. Bom, temporalmente, usando um critério temporal, Cabral se encontra dentro de uma geração que ficou conhecida no Brasil como a geração de 45. É uma geração que a gente tem o Cabral como grande poeta, a gente teria também como dois outros grandes escritores de prosa, de textos narrativos, a Clarice e o João Guimarães Rosa, todos eles nesse mesmo momento, lançando seus primeiros livros na década de 40. Mas o Cabral, entre os poetas de 45, ou aqueles poetas que estão ali entre a década de 40 e a década de 50, aqueles que são os novos poetas dessa época, Cabral não tem nada a ver com eles. É absolutamente diferente. Uma série de poetas, inclusive, que a gente nem se lembra mais, não reconhece mais o nome, né? Se vocês, por exemplo, ouvirem, por exemplo, o nome de Mauro Mota, Paulo Armando, são poetas que eram, da época, famosos, mas que acabaram esquecidos na história da literatura. Naquela época, em 45, da mesma idade, mais ou menos, que o Cabral, a gente tem no Brasil escrevendo Ledo Ivo, figura destacada, Jair Campos, José Paulo Paes, o Hélio Pellegrino, a gente tem o Paulo Mendes Campos, que depois se tornou um grande cronista, a Hilda Hilst. São poetas que têm todos mais ou menos a mesma idade que o João Cabral de Melo Neto, poetas que são destacados, são muito conhecidos, alguns deles dentro do Brasil e fora do Brasil. Mas o Cabral, com certeza, se identificava mais com uma geração que era imediatamente anterior. A geração imediatamente anterior ao Cabral é a geração do Vinícius de Moraes, do Carlos Drummond de Andrade, a geração da Cecília Meirelles, é a geração do Frederico Schmidt, a geração do Murilo Mendes, o Jorge de Lima, todos esses que, enfim, começam a escrever a partir dos anos 30. Cabral tinha uma identificação muito mais com esses, dialogava muito mais com esses, brigava também muito mais com esses até. E eu diria que o mais importante desses poetas todos na vida poética do Cabral, na obra do Cabral, é, sem dúvida, o Drummond. O Drummond é, sem dúvida, o poeta mais fundamental dentro desses todos poetas que o Cabral conviveu e leu. O Drummond, sem dúvida, é o mais fundamental. Tanto assim que os primeiros livros do Cabral são dedicados ao Drummond, e a gente tem ainda, por exemplo, o segundo ou terceiro livro do Cabral, que é o desenvolvimento de um poema do Drummond.
ele pega o Quadrilha, poema do Drummond, pega os personagens que tem ali, né, os três mal-amados, e desenvolve ali numa prosa poética. Depois ele vai abandonar, inclusive, a prosa poética, mas nesse momento ele vai desenvolver monólogos de personagens que apareceram no poema do Drummond. Então há uma relação afetiva, poética muito grande entre esses poetas, João Cabral e Carlos Drummond de Andrade. Marcos, o Drummond que foi também o que o influenciou virar poeta, né? Porque eu vi algumas entrevistas dele em que ele comentava que ele tinha nascido para ser crítico, né? E ele não queria ser poeta, nunca havia pensado nisso, né? E o Drummond é que foi a grande influência dele, né? Para se transformar em poeta, né? A relação deles é bem estreita, né? Depois ele vai se transformar numa espécie de poeta crítico, né? Um poeta crítico, né? Você pode falar um pouco sobre isso, mas ele se torna um poeta crítico. Então, eu diria que, sem dúvida, o Cabral ele não pode ser reconhecido como um poeta que tem semelhanças com esses que são seus contemporâneos. Zé Paulo Paes, Hilda Hilst, Ledo Ivo, ele é completamente diferente desses autores. É tanto assim que você vai encontrar em histórias da literatura, livros de história da literatura brasileira, o Cabral está sempre à parte. Tem sempre lá um verbete só para o Cabral, porque falar dessa geração é uma coisa, falar do Cabral precisa de falar à parte, é diferente, e tem questões que são singulares na poesia dele que ele não divide com todos esses outros autores desse tempo. Nesse sentido, Cabral é muito sozinho, né? E, portanto, também abriu uma nova possibilidade de escrita. Diria que ele abriu uma nova vereda ali de escrita, de maneira de pensar a poesia, especialmente, que a gente ainda não tinha exercitado no Brasil. Então, bom, para a gente contextualizar um pouco, né, Marco, essa singularidade que você falou, né, que esse escritor tão singular, a gente vai compartilhar aqui um poema para a gente começar, do Cabral. Milton. Vamos continuar um pouco com porque a internet está meio ruim aqui. Está ruim, hein? Sim. Está difícil compartilhar. A sua tela a gente está vendo. Está vendo? Sim. Espera um pouquinho. Agora parece que voltou, né? Melhor? Voltou, estou te vendo aí, estou vendo. Tá um momento que eu vou. Agora sim. Agora está. Agora está compartilhando, né? Está compartilhando a tela. Quando a internet deixa a gente compartilhar melhor. Vamos ver se vocês estão vendo aí. A gente vai começar sim. Agora sim, né? Então, vamos lá. A gente vai começar com esse poema aqui. Que é o Catar Feijão, que chama assim esse poema, né? E o Marcos vai falar um pouco para a gente onde aparece essa singularidade aí nesse poema e vai falar um pouco para a gente sobre essa escrita do Cabral, Marcos. Bom, esse poema, Catar Feijão, é um poema relativamente conhecido do Cabral, é muito, muito lido. Bom, claro que quando eu falo que ele é muito lido, né, a gente tem que considerar que, primeiro, sobretudo no Brasil, literatura não é uma coisa muito lida, poesia dentro da literatura é menos lida, João Cabral, entre os poetas, é menos lido. Então, assim, quando eu estou dizendo que esse poema ele é muito lido, essa minha afirmação tem que ser relativizada nesse sentido. Vocês estão me escutando? Sim. Estamos sim.
Neucilene, no YouTube não está compartilhando a tela, não. É porque tem um delay, tem que esperar um pouquinho, Ah, tá, ok. tá? Agora sim, parece, Ah, ok. tá? Aí. Bom, esse poema ele foi publicado num livro que é o Educação pela Pedra, né, do Drummond, do João Cabral, e foi escrito em 65, foi publicado em 65, 66. É um poema que faz parte de um conjunto de 48 poemas, são todos os poemas escritos em 2 estrofes. A soma dessas estrofes sempre é 16 ou 24 versos. Então, é uma estrutura muito matemática esse livro todo, como boa parte da obra do João Cabral. E é interessante que isso a gente encontra no Drummond, tá, gente? Apesar de parecer que o Drummond era um poeta muito lírico, que tendia a poemas muito subjetivos, etc., isso é uma meia-verdade. A gente tem já essa característica já no Drummond. Essa característica, por exemplo, que a gente vai encontrar mesmo dentro de livros do Drummond, que são livros que são lidos como livros engajados, Rosa do Povo, por exemplo, isso já está lá. Então, esse pensamento, esse projeto, essa arquitetura quase matemática, eu diria, de construção do poema. Então, Catar Feijão ele está inserido num livro chamado Educação pela Pedra, é um livro de 65, 66, aí do João Cabral. Ele tem 2 estrofes, como todos os outros desse livro. Eu vou ler esse poema, porque é um poema muito significativo. A gente pode fazer alguns ganchos Claro, aqui. sim, vamos, a ideia era que você lesse para nós, professor. Então, vamos lá. Catar feijão se limita com escrever. Jogam-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel. Água congelada, por chumbo seu verso, pois catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve oco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados, entre um grão imastigável de quebrar dente. Certo não. Quando ao catar palavras, a pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca com risco. Bom, esse poema ele soa, numa primeira leitura, um poema um tanto quanto árido, né? Um tanto quanto... geralmente, quando eu leio esse poema para pessoas que estão ouvindo pela primeira vez, não raro elas dizem, nossa, é bonito, mas eu não entendi nada. É bonito, mas eu não entendi nada. É um tipo de reação interessante que muitas vezes se tem ao ler poesia, particularmente a poesia do João Cabral. Catar feijão se limita com escrever. Esse poema já é interessante porque, se você repara, logo no primeiro verso, ele já está anunciando uma comparação, que é uma comparação largamente utilizada na poesia do João Cabral. É sempre criar uma símile entre algum ato manual, alguma atividade manual e a escrita. Bom, então o João Cabral, por exemplo, vai falar em algum momento, em algum poema, ele vai falar sobre o flamenco, ele vai falar sobre comparar o flamenco de alguma maneira à escrita, a dança do flamenco à escrita, a música do flamenco à escrita. Em algum momento ele vai falar sobre as touradas espanholas, ele vai comparar as touradas espanholas de alguma maneira à escrita. Então há no João Cabral um horizonte de comparação, que é um horizonte metalinguístico, de sempre trazer algum tipo de atividade, e quase sempre essas atividades são atividades de uma dimensão manual, para comparar com a escrita. Então, catar feijão aqui está sendo comparado ao escrever. Então, ele diz, jogam-se os grãos
na água do alguidar e as palavras na folha de papel. Então, o segundo verso fala de uma situação, que é justamente a situação do feijão, o ato de catar o feijão, e o terceiro, sobre como isso se dá no papel. O que boiar, interessante que o quarto verso ele é justamente uma espécie de síntese dos outros três, do processo que se dá nos outros três. Joga-se fora o que boiar. A questão é, joga-se fora o que boiar do papel, joga-se fora o que boiar da água. E aí a gente começa, então, no nível de certa abstração aqui, que é a ideia de que as palavras podem ou não boiar no papel, né? Então, ele diz, toda palavra boiará no papel, claro, o papel ele é chapado, né? Ele é sólido, né? Água congelada, papel é sólido, tal qual uma água congelada, por chumbo seu verso, pois catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve, ioco, palha e eco. Bom, quem já catou feijão na vida sabe que uma das formas de catar feijão é justamente jogando o feijão dentro de uma vasilha e o que boiar no feijão você tira e joga fora. Então você começa a perceber que o João Cabral está construindo justamente essa imagem, mas fazendo uma comparação como que isso se opera no papel, na escrita. Jogar fora. Há alguma coisa para se jogar fora na escrita. Eu chamo a atenção de vocês na construção sonora que o poema tem, né? Do último verso da primeira estrofe. Jogar fora o leve, ioco, palha e eco. Essa brincadeira do João Cabral, inclusive entre oco e eco, em que o eco ele justamente se cria entre o co e o co, né? Então ele fala no eco, criando um eco. Então isso é um tipo de composição que exige uma habilidade altíssima, né? O nome disso é uma figura de linguagem, né? Que se chama isomorfismo, quando a forma do poema dialoga com o que o poema está falando. Então, oco, eco. Reparem que tem um eco justamente da parte co da sílaba. Uma brincadeira que ele faz e depois isso vai voltar lá na frente. Ele continua aprofundando essa comparação. Ora, nesse catar feijão entra um risco, a de que entre grãos pesados, entre um grão imastigável de quebrar dente. Claro que ele já brinca aí com os significados da palavra entre, e depois isso fica muito claro para a gente, a imagem que ele está criando de que, ao catar o feijão, tem um problema de que se entrar uma pedra, se você não perceber uma pedra, pode ser que você quebre o dente ao comer o feijão depois. Só que o caso da palavra é diferente. E é por isso que ele começa, então, o próximo verso com certo não. Se você olhar para a primeira estrofe, há um paralelismo, né? Porque na primeira estrofe ele começa certo, vírgula. E agora, no quarto verso da segunda, ele diz certo não, quanto a catar palavras. Ou seja, esse não, ele está querendo dizer que, quanto ao catar palavras, há uma inversão. Se a pedra é alguma coisa a ser evitada no feijão, na escrita, a pedra ela é bem-vinda. Porque a pedra dá à frase o seu grão mais vivo. Obstrui a leitura fluviante, flutual. Assula a atenção. Isca com risco. Isso é muito bonito. O que ele está dizendo para a gente aí? Que a pedra dá à frase seu grão mais vivo, 2 pontos, ele explica nos últimos 2 versos. O grão mais vivo significa que ela vai obstruir uma leitura que é fluviante, flutual. O que seria uma leitura fluviante, flutual? Uma leitura sem interrupções, uma leitura que é uma leitura fácil, uma leitura simples, uma leitura rápida. O Cabral gostava de comparar a leitura, 2 tipos de leitura, comparar com um tipo de terreno, de estrada. A leitura fluvial seria como se você estivesse andando sobre o asfalto. Não tem interrupção, você vai direto. E uma leitura com interrupções seria justamente a imagem da pedra, é como se você estivesse andando num terreno com paralelepípedos.
e que você precisa prestar muita atenção aonde você está andando. A sua atenção. Então, ela vai aguçar uma atenção, chamar a atenção, ela necessita de atenção. Iscar no sentido de capturar com risco. O risco da não compreensão, o risco, enfim, de não entrar no poema. Bom, o que o Cabral está trazendo para a gente nesse poema é justamente uma oposição entre duas formas de leitura que, por sua vez, está fundado em duas concepções diferentes, pelo menos, de literatura, de entendimento de literatura. Uma dessas literaturas, uma forma de fazer literatura, uma forma de fazer literatura que, inclusive, vai gerar um tipo de leitura específica, é uma leitura fluida, que nasce de um tipo de literatura que é uma literatura, para o Cabral, lírica, de uma tradição lírica. No entanto, aquilo que o Cabral está trazendo como mais importante seria um tipo de leitura que necessita de interrupções, de pedras, de desafios, que se filiaria a um tipo de literatura que no Brasil tem o Cabral como um grande pai, que seria uma tradição antilírica de literatura. Seria, então, uma literatura que é contrária à tendência da lírica. Bom, eu lembraria a vocês que esse texto, esse poema, ele está, então, num livro que inicia com uma dedicatória. Essa dedicatória é para o Manuel Bandeira, um importante poeta brasileiro, muito ligado ao modernismo brasileiro. Bom, o Manuel Bandeira faz 80 anos, nesse ano que é publicado esse livro, e o Cabral escreve o livro e dedica a ele. E escreve na dedicatória algo mais ou menos como essa antilira em homenagem aos seus 80 anos, Manuel Bandeira. Então, no próprio livro, Cabral já traz a ideia de que que o livro todo, eu estou trazendo esse poema especialmente, mas o livro todo é uma antilira, ou é antilírico. Me parece que talvez esse seja o ponto central para entender a singularidade do Cabral. Por que a gente está comemorando aqui o centenário do Cabral? Vários poetas estão fazendo 100 anos, fariam 100 anos, e a gente está hoje falando do Cabral especificamente. Porque, ao se tornar um poeta, a construir uma poesia antilírica, Cabral se torna um poeta singular na literatura brasileira. Bom, o que isso significa? Significa que a poesia brasileira, ela nasce e se desenvolve sob uma perspectiva de que a poesia, ela é uma espécie de lugar de expressão de uma subjetividade, lugar de expressão de uma forma subjetiva de ver o mundo, de sentir o mundo. Bom, essa é uma forma privilegiada de se criar poesia no Brasil. É a única? Não, existem várias formas diferentes de se criar poesia ao longo da história da poesia lírica no mundo, no Ocidente. Mas a gente tem que lembrar que o Brasil, ele é um país que não teve uma história da literatura, pelo menos uma história da literatura ocidental, do jeito que a gente estuda na escola, que foi anterior ao século XVII. Eu diria que no século XIX é o momento que a literatura no Brasil ela se consolida, porque se consolida como uma espécie de entretenimento para um grupo, para uma burguesia. Antes disso, a gente não tinha um sistema literário, editoras, leitores, autores. Eu diria que o primeiro autor brasileiro a encher uma prateleira de livros, um profissional da escrita, foi o José de Alencar, no século XIX. Antes disso, a gente tem autores que são autores que têm poucos livros, poucas obras, se dedicam, mas não de maneira tão intensa. Então, o século XIX é o século de desenvolvimento mais pleno da literatura no Brasil. É o século, inclusive, que se constrói as primeiras histórias da literatura brasileira, os primeiros livros sobre história da literatura brasileira, sobre teoria da literatura, como se ensina a literatura, etc. E eu diria que, nesse momento, se solidificou uma forma de pensar a poesia que até hoje é uma forma amplamente
difundida no Brasil, que é a forma romântica, o entendimento romântico do que é poesia. Eu diria que o romantismo é o momento justamente em que a poesia, chamada lírica, ela chega ao seu auge, seu paroxismo. É o lugar em que, hegemonicamente, a poesia ela é o lugar de manifestação de uma subjetividade, de expressão de uma subjetividade. Então, para o Cabral, a tradição da poesia lírica no Brasil, ela se inicia ali e ela se desenvolve a partir disso. Então, a gente vai encontrar tanto, se a gente quiser ler na poesia romântica, vamos pensar no Álvares de Azevedo, maior poeta romântico brasileiro. Dizia lá o Álvares de Azevedo: amemos, quero de amor viver no teu coração, sofrer e amar essa dor que desmaia de paixão. Esse, evidentemente, é um tipo de poema em que há ali um eu lírico que sofre de amor e que expressa as suas emoções, seus sentimentos, sua forma de ver o mundo. O Cabral observava que esse horizonte de criação, de alguma maneira, ele permanece na poesia brasileira até muito tarde. Se a gente lê, por exemplo, Drummond escrevendo lá no seu primeiro poema publicado num livro, e ele diz: quando eu nasci, um anjo torto destes que vivem nas sombras disse: vai, Carlos, ser goste na vida. Depois ele continua e ele diz: mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Essa poesia em primeira pessoa, essa poesia que expressa, então, os sentimentos de um eu lírico, é o que o Cabral está chamando de poesia lírica que marcou profundamente a forma de se pensar e de se ler poesia no Brasil. Qual é a singularidade do Cabral? O Cabral é um poeta que se opõe radicalmente a essa forma de entender poesia. Cabral é um poeta, então, antilírico, no sentido em que o Cabral não vai escrever sobre sentimentos de um eu lírico, tem palavras que nunca vão entrar, ou poucas vezes vão entrar no repertório, no léxico da poesia do Cabral, né? Essa ideia de amor, de sentimentos e plenitudes, etc. Né? Ele dizia, é interessante que ele dizia sobre o Vinícius de Moraes, que era seu contemporâneo, né? Ele dizia que o Vinícius era um grande poeta, né? Mas ele devia parar de falar de coração e falar de outras vísceras, né? Cabral dizia isso, né? Sobre o Vinícius, né? Era justamente a ideia de que o Vinícius era um continuador dessa tradição lírica, né? Vocês devem se lembrar dos poemas do Vinícius, dos sonetos do Vinícius, né? De repente, não mais do que de repente. Aí o Vinícius vai falando dos sentimentos do eu lírico, né? Da separação. Soneto de amor total, soneto de separação. O Cabral se opõe veementemente a isso. Então, se você lê o Catar Feijão, você vai perceber que o Cabral é um poeta das coisas. É o poeta da concretude. É um poeta que ele evita qualquer maneira de lidar com a poesia que seja mediada por algum tipo de sentimentalismo, de subjetivismo, e busca uma poesia que seja objetiva, uma poesia das coisas. Ele é um poeta do menos, né? Do corte, poeta árido nesse sentido. Eu acho que essa é a principal singularidade do Cabral. Não sei se eu fui claro, né? E tem uma questão, Marcos, para talvez você queria comentar, que o Cabral, o João Cabral, ele, né, se autodefinia que ele não era um poeta inspirado, ele era um poeta construtivista. Isso tem a ver com essa questão de não ser lírico? Perfeitamente. Então, você veja, qual que é a grande influência do Cabral? Bom, a grande influência do Cabral é o Le Corbusier, é um arquiteto, alguém que pensa um projeto matemático, que está por trás de uma estrutura do belo. A matemática é o projeto, é uma racionalidade que está por trás de uma estrutura que se mostra bela. O Cabral, então, é influenciado por uma figura como Le Corbusier.
ele escreve um livro chamado Engenheiro, ele fala o tempo todo de uma poesia que é uma poesia da construção, né? Enfim, está absolutamente ligado ao que você está falando, né? Cabral é um poeta em que não concebe a ideia da inspiração como algo positivo. Vou passar um outro poema para ver se a gente pode ver essas marcas. Um momento. Legal. O poema, para ele, é justamente uma construção e não uma questão de inspiração. É muito interessante porque isso remexe com todas as estruturas, não só de quem cria, mas de quem lê poesia. Porque quem lê poesia, em geral, parte do pressuposto que escrever é uma questão de eu estou com dor de cotovelo, vou escrever um poema. E o Cabral dizia que esse é o pior poema possível. Cabral estava interessado em pensar a poesia, então, como se a poesia fosse a construção de algo, né? E não algo que foi dado, que caiu de paraquedas na sua cabeça através de uma inspiração e que, portanto, você apenas foi lá e escreveu aquilo que veio por fruto de inspiração. Esse tipo de poesia não interessava. Tem até um comentário aqui que dá um gancho também porque eu ia comentar com você, né? Que o Jorge, ele comenta aqui, não dá para ler João Cabral com celular, você pode cair pelas pedras, né? Coloca umas risadinhas lá. E é mais ou menos isso, né? Porque o Cabral mesmo falava, o que você falou, né? Dos caminhos, né? Das estradas. Então, como ele imaginava esse leitor e o caminho que esse leitor precisava recorrer ao ler sua poesia, né? Então, não é... Tanto é que eu lembro de foi um artigo que eu li que comentava como é que ele tratava o seu leitor, e ele fazia também um outro comentário sobre a poesia. Se a poesia é lida, precisa só de uma leitura, se ela não deu trabalho para aquele leitor, então não é, assim, não é a poesia que ele esperava, né? Ele sempre esperou esse trabalho, que lesse mais de uma vez, que ele precisasse refletir, precisasse de um tempo para respirar, para analisar bem essas peças, para conseguir perceber toda essa construção, né, que ele havia feito com tanto cuidado, né? Sim. Essa poesia do mundo real, né, Marcos? A gente passou aí, a gente está vendo aí a psicologia da composição. A gente colocou só o trecho 1 e 3, né, porque é um poema longo, e essa questão da poesia do mundo real. Se você quiser falar um pouco sobre isso. Esse poema de 47, né, Psicologia da Composição, do livro que saiu com um outro também longo poema, Fábula de Anfion e a Antíode, que talvez seja a Antíode, aquele mais antilírico do poema do Cabral. Mas esse poema que está aí, Psicologia da Composição, é um poema... Vou ler esse primeiro fragmento e aí eu comento. Vamos lá. Saio de meu poema como quem lava as mãos. Algumas conchas tornaram-se que o sol da atenção cristalizou. Alguma palavra que desabrochei como a um pássaro. Talvez alguma concha dessas ou pássaro lembre côncava o corpo do gesto extinto que o ar já preencheu. Talvez como a camisa vazia que despie. Vou acabar de ler o poema, a terceira parte. Neste papel pode ter o sal virar cinza, pode o limão virar pedra, o sol da pele, o trigo do corpo virar cinza. Teme por isso a jovem manhã sobre as flores da véspera. Neste papel, logo fenecem as roxas, mornas flores morais. Todas as fluidas flores da pressa, todas as úmidas flores do sonho. Espera, por isso, que a jovem manhã te venha revelar as flores da véspera. Bom, é um poema, o poema Psicologia da Composição é um poema extremamente complexo, que, ao mesmo tempo que ele é muito complexo, como boa parte da obra do João Cabral, é límpido de certo ponto de vista. Esse jogo é paradoxal no Cabral, né? Porque como o Cabral ele não é um poeta diria, do sonho, do delírio, não é um poeta como foram os poetas simbolistas no final do século XIX, por exemplo, que valorizavam esses estados do onírico, do sonho. E o Cabral, pelo contrário, é um poeta das coisas, da concretude.
Isso torna a poesia do Cabral uma poesia muito mais solar e muito menos noturna, muito menos obscura. Essa é uma proposta de escrita do Cabral, né? O horizonte de escrita dele é esse. No entanto, o nível de reflexão do Cabral e as relações que ele faz, as símiles que ele cria para poder falar de poesia, esse poema, por exemplo, é um poema absolutamente metalinguístico. O título, a gente consegue identificar que é uma metalinguagem. No primeiro verso, a gente consegue, em alguns versos, a gente consegue. Mas boa parte do poema, a gente perde isso de vista. Se a gente não conseguir considerar que algumas palavras que estão ali, por exemplo, flores, por exemplo, sonho, remetem a uma comparação com a poesia lírica, por exemplo. Pássaro. Como é que a gente consegue entrar nesse poema de uma maneira mais eficaz? Consegue extrair dele mais significados, né? Eu considero que, sobretudo, atravessando a obra dele, percorrendo a obra dele. Porque o Cabral é um poeta que, como ele mesmo dizia, tinha lá as 20 palavras que ele usava principalmente, convivia com as 20 palavras que ele gostava e recriava muito poemas a partir desse vocabulário, né? Ele chamava das suas abelhas domésticas. Nesse mesmo poema ele fala disso. Então, quando a gente começa a ler o Cabral e entender certas passagens em certos versos de algum outro poema e depois redescobre aquelas imagens em outro poema, através de um método que a gente chama de passagens paralelas, de comparações paralelas, a gente consegue, então, estabelecer sentidos para certas metáforas e certas comparações. Nesse poema, por exemplo, a ideia do sal, da cinza, do limão, da pedra, isso está ligado a uma poesia antilírica. Do outro lado, você vai encontrar imagens como fluidas, flores da pressa, flores úmidas, flores do sonho, que estão ligados à ideia de uma poesia lírica que deve ser evitada. Então, quando você começa a identificar essas palavras em grupos semânticos diferenciados, opostos, as coisas começam a ficar um pouco mais claras da poesia do João Cabral de Melo Neto. Então, eu diria que esse é uma forma de entrada na poesia do Cabral, né? Psicologia da composição, então, é uma espécie de poética, de relato de uma poética, ou seja, de um como se faz a poesia, do como deve se fazer a poesia, né? Saio do poema como quem lava as mãos, algumas conchas tornaram-se que o sol da atenção cristalizou, a ideia da atenção é fundamental. É interessante que se a gente opõe, por exemplo, a uma proposta de poesia do final do século XIX, que a gente tem, por exemplo, como grande uma pessoa que revoluciona, um revolucionário é o Rimbaud, o Arthur Rimbaud, seus 17 anos revoluciona. O Rimbaud falava sobre a importância de desregrar os sentidos, né? A importância da vertigem, a importância da experiência da vertigem, do sonho e etc. É claro que o Rimbaud estava desenvolvendo uma linha de pensamento que era uma espécie de evolução dialética da poesia parnasiana francesa. Ele era uma oposição à poesia parnasiana francesa, né? Então, ele trazia essa expectativa de que a poesia deveria ser alguma coisa que tinha a ver com uma espécie de desregrar os sentidos, uma experiência profunda de desregramento dos sentidos. Então, você vai encontrar uma poesia sinestésica, onírica. A proposta do Cabral ela é exatamente o contrário. É aí que a ideia de composição, então, há uma psicologia de composição no Cabral que é evitar o sonho, sempre preterir o sonho, evitar o sonho em função da vigília, da racionalidade, da luminosidade, do sol da atenção. A gente consegue colocar em oposição a ideia aqui, por exemplo, de flores do sonho, seria aquilo que é belo, se concebe dentro do espaço onírico, espaço do sonho. Essa imagem se opõe à ideia de sol da atenção. A atenção, evidentemente, é aquilo que exige o contrário do sonho, né? A vigília, a atenção é a vigília,
e o sol é justamente aquilo que melhor representa a ideia de iluminação, por sua vez, de racionalidade, de clareza, né? Então, há uma oposição entre esses dois versos que eu acho que, de alguma maneira, jogam luz assim, nesse poema. Psicologia da Composição. Belíssimo poema, né, a propósito. Vamos passar outro que eu também gosto. O Cabral não foi só isso, né, também. É interessante que... Enquanto você vai Pode propondo continuar aí, falando enquanto a gente falar. passa, porque está lendo a conexão. Tá. É interessante que o Cabral não foi só isso, ele ficou justamente famoso, mais popular, em função de um tipo de escrita que é muito mais acessível, eu diria, muito mais fácil de se popularizar, que é o que o João Cabral chamava de uma segunda água, né? Ele dividia a obra dele, uma parte da obra é justamente esse tipo de poesia, uma poesia antilírica, e existia para o Cabral uma outra forma de escrever poemas, que ele cultuou muito pouco, fez muito pouco, que é uma forma mais oralizada de texto, que é justamente representada pelo Morte e Vida Severina. Morte e Vida Severina talvez seja aquele poema, talvez não, com certeza, é o poema que lançou o Cabral à fama como poeta. E é um texto que, curiosamente, o Cabral, ele não é nem que ele não gostasse do texto, mas ele tinha lá as suas reservas com esse texto. A gente pode falar depois. Você botou aí o Tecendo Amanhã. Eu coloquei o Tecendo aí, Tecendo Amanhã. Tecendo Amanhã é um poema que está no mesmo livro do primeiro poema que a gente viu, que foi o Catar Feijão. No mesmo livro, ele tem a mesma estrutura, se você reparar, são 2 estrofes, né? E que ficam sempre entre 16 ou 24 versos, está dentro da mesma estrutura. É um poema lindo, né? Um poema muito famoso, talvez seja um dos mais conhecidos poemas do Drummond, do Cabral, desculpa. Um galo sozinho não tece uma manhã, ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito, que ele e o lance a outro, de um outro galo, que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro e de outros galos, que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde sua teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos, e se encorpando em tela, entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendendo para todos no todo, amanhã, que plana livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si, luz, balão. Esse poema, que é belíssimo, né, como já sublinhei, é um poema que ele é um jogo de montagem e desmontagem, né? Ele é quase como se fosse uma espécie de mobile, né? Você vai montando e desmontando, né? É muito marcado aí as composições e as aliterações que aparecem nesse texto. Eu diria que o Cabral tem uma predileção por consoantes. Então, tantas aliterações que dificultam a leitura, né, Marcos? A questão fonética, não é? Dificultam a leitura, e aí é justamente esse jogo que vai criando uma teia, né? Justamente aquilo que ele vai falando, uma coisa vai se grudando à outra, como um canto que chega no outro e que vai se justapondo ao outro canto e vai se construindo. Então, um grande tecido que é a manhã e que é o poema, né? O galo aqui é a palavra, o galo aqui... Então, há também essa relação de comparação que é comum no Cabral, como eu já citei. O galo também é a palavra. Então, essas palavras que se ligam, como esses galos que cantam, e esses cantos se justapõem, assim como o canto do galo que se justapõe, um galo cantando, o outro galo cantando, e assim se forma uma teia, um tecido, que é a manhã. Aqui,
as palavras que se grudam através de aliterações que vão se justapondo umas sobre a outra aqui, a gente cria também um grande tecido que é o próprio corpo do poema. Esse jogo absolutamente inteligente e belo, né, que o Cabral faz, Tecendo Amanhã. Belo poema. Mesmo livro do Catar Feijão. Catar Feijão, esse está no mesmo. É. Vamos voltar um pouquinho. Você tinha começado a falar, Marcos, sobre Morte e Vida, que é uma que a gente, né, que é um clássico, né, do João Cabral. E a questão dos desdobramentos desse poema na história, na cultura brasileira, né? Então, vamos passar aqui um minutinho. Então, eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre isso, que para os nossos, né, principalmente aqui, pensando na questão de Buenos Aires, né, alunos, estudantes, geralmente é o mais conhecido do João Cabral, né, que as pessoas logo entram nele assim de uma maneira, conhece o escritor a partir desse poema, né? Eu vou passar. Não é só em Buenos Aires, né? Em todo canto, esse poema é a porta de entrada na poesia do Cabral, né? A gente colocou só um pedacinho para... Ainda não apareceu aqui para mim, não. Mas eu vou começar a falar sobre ele, pode ser? Ele já está aparecendo. No YouTube ele demora um pouquinho, mas ele já está aqui na tela do Zoom. Esse poema, ele foi escrito, na verdade foi o seguinte, a Maria Clara Machado, né, lá do teatro, lá no Rio de Janeiro, do Teatro Tablado, famoso Teatro Tablado do Rio de Janeiro, a Maria Clara Machado pediu ao Cabral um auto de Natal. E aí o Cabral foi e escreveu o Morte e Vida Severina por encomenda. Um auto de Natal que ele deu o nome de Auto de Natal Pernambucano. Se vocês leem o Morte e Vida Severina com atenção, sobretudo mais ao final do livro, você vai perceber que tem o nascimento de uma criança, enfim, existe uma relação realmente com o tema natalino. Auto de Natal, sim. A Maria Clara Machado não montou o texto, ela achava que tinha muito personagem, enfim, deu uma justificativa para o Cabral, não montou o texto, e isso ficou marcado na vida do Cabral, aparentemente, porque muitas vezes o Cabral falava, deu entrevistas, e quando perguntavam a ele do texto, ele dizia, não é um texto tão bom, né? Maria Clara Machado, por exemplo, não quis montar o texto, né? Então, ele trouxe isso várias vezes depois, levantou isso várias vezes, também um pouco como uma implicância com a Maria Clara Machado. Esse texto é um texto que fez com que ele ficasse muito, muito famoso, primeiro por conta da montagem que foi feito, uma montagem premiada, a primeira montagem teve trilha sonora do Chico Buarque, um grupo de teatro que fazia parte lá, a Marita Severo, a esposa do Chico Buarque à época, né? Chico Buarque conta-se a história de que o Chico Buarque ouvia lá os ensaios do grupo, e um dia ele passou e sugeriu que ele poderia musicar o texto, né? E aí eles montam aquilo, a peça ela é premiada na França e tem certo destaque a partir daí. Pouco tempo depois a peça é adaptada para a televisão e vai passar um canal de televisão popular no Brasil e vai se tornar, então, amplamente conhecido, né? Vai ter lá figuras importantes, Tânia Alves, né? Elba Ramalho, então, atriz e cantoras, a Elba Ramalho depois se torna uma cantora conhecida no Brasil, então, figuras importantes ali, né? Diria, no centro cultural ali no brasileiro, e que vão participar dessa filmagem. E aí, foi para a televisão, e aí isso deslanchou, a peça deslanchou. Eu diria que essa peça ela tem uma importância muito grande na história da literatura, para além disso, para além de ser popular, de ser uma bela peça. É uma história sobre um retirante, Severino, retirante, que sai, então, do sertão, da Caatinga, e vai em busca de uma vida melhor no centro urbano, no Recife. Então, ele sai, vai atravessar, é um translado, é o êxodo
essa talvez seja a grande narrativa épica da literatura brasileira. Isso se repetiu várias vezes, com várias modulações diferentes. Eu costumo falar que se toda grande nação teve um épico, isso foi comum durante algum tempo, né? Se a gente pensa nos gregos, a literatura grega, a gente vai pensar em Homero, na Ilíada, na Odisseia, nos grandes personagens épicos. Se a gente pensa no Império Romano, a gente vai pensar na Eneida. Se a gente pensa em Portugal, a gente vai pensar nos Lusíadas. E aí, se a gente pensa no Brasil, a gente já tentou-se no Brasil criar uma narrativa única que fosse uma narrativa épica, né? A gente vai pegar a Caramurus, por exemplo, uma tentativa. A gente teve no Brasil essa tentativa. A história de Paraguaçu e Diogo Álvares Caramuru, né? É uma dessas grandes tentativas. Mas eu diria que realmente o épico do Brasil ele não foi escrito em um único livro. O épico do Brasil, a história épica do Brasil e o herói do Brasil, ele, se é que existe, ele foi construído de uma maneira muito diluída, pulverizada, em várias produções cinematográficas, em canção, em literatura, tanto na prosa como na poesia. E eu diria que é principalmente a história do retirante. Então, a gente vai ter, por exemplo, em momentos muito importantes da história do Brasil, da cultura, por exemplo, eu citaria o cinema novo, por exemplo, o Glauber Rocha, central à história do retirante, né? Eu lembro a vocês que Deus e o Diabo na Terra do Sol talvez seja um dos grandes filmes brasileiros, né, do Glauber Rocha. A filmografia do Glauber Rocha, um dos grandes cineastas brasileiros, ela é central para ele a questão do retirante. Eu diria que é central, por exemplo, no início do século XX, no Brasil, o livro Sertões, de Euclides da Cunha, os personagens que são personagens do sertão brasileiro, e ali a gente tem também a figura daquele que precisa se retirar o tempo todo em função da seca, e acaba que a gente tem como alternativa naquele momento justamente o Canudos, né? A história de Canudos. Enfim, essa história do retirante ela vai ser contada em verso, em prosa e em audiovisual no Brasil. A obra de Luiz Gonzaga, a canção brasileira, né, vai contar a história do retirante em vários momentos. Em vários momentos. É aquele que está lá, ainda no sertão, que diz: só saio daqui no último pau de arara, né? A vida aqui só é ruim quando não chove no chão, se chover dá de tudo, fartura tem de montão, tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara, só deixa o meu cariri no último pau de arara. Então, o sertanejo que não quer sair, mas que ele precisa sair dali porque porque a terra é muito hostil, e ele vai sair. E em 1955, o Cabral escreve uma obra sobre o sertanejo que se retira, que é o Severino. Começa de uma maneira belíssima o texto, né? Meu nome é Severino, ele vai tentando se identificar no espaço ali em que a hostilidade da natureza faz muitas vezes que a humanidade se perca, né? A gente vai ver isso, por exemplo, num livro dos anos 30, 1930, que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, em que a gente chega no momento em que os personagens não conseguem mais nem se comunicar, porque tal é a ausência de humanidade que eles têm, diante daquele cenário em que eles vivem, né? Então, isso no Cabral, em 55, ele vai encenar justamente a história desse sujeito que vai atravessar. Essas histórias vão ser contadas, como eu estou dizendo, de várias maneiras. A história do tráfico, do trânsito, do êxodo. Eu diria que depois, quando ele chega, por exemplo, o sertanejo chega, é o sertanejo que sente saudades, né, lá do Gilberto Gil, né, que o Gilberto Gil canta com Dominguinhos, né, aquela música, como é? Estou tentando puxar na memória aqui, que tá me ocorrendo essas coisas agora. Mas é justamente aquela música que ele fala da saudade Antes disso, a gente tem o Luar do Sertão, a ideia de que nenhum lugar é bonito como o Luar do Sertão. Essas ideias elas vão atravessar todas as narrativas brasileiras dessa época e depois. O cinema brasileiro dessa época e depois.
a música do Gilberto Gil é justamente a tristeza de não conseguir se identificar com aquele espaço que ele está, e, portanto, querer retornar. Então, isso é muito comum. A gente vai ter, por exemplo, o que é o operário no Chico Buarque, lá de construção? O operário do Chico Buarque é a Macabeia também, né? Da Clarice Lispector, que é uma retirante, que vem de uma família de retirantes. E assim como lá o personagem do Chico Buarque da construção, vocês aí devem ter ouvido a música já, morre na contramão, atrapalhando o trânsito que está rolando ali, também a Macabeia vai morrer da mesma maneira. Porque o retirante, ele é o personagem que ele é épico, mas ele tem mais características de trágico do que de épico, né? Ele é um personagem que tem uma característica trágica muito grande. E eu diria que o Cabral, nesse livro, é um dos livros mais importantes dos livros que ajudam aí a várias mãos a construir essa narrativa brasileira do personagem que sai de uma terra que é hostil, não só por conta da terra, mas também por conta do coronelismo, por conta de questões políticas, de disputa de terra, da centralização da terra, da desigualdade social. Então, não é apenas o problema da ausência de chuva, mas todos esses problemas que estão ali ao redor dele. Essa do Gilberto Gil, Marcos, se você se referiu, Lamento Sertanejo. O Lamento Sertanejo, não é? Isso, Lamento Sertanejo, exatamente. Estava puxando na memória, não estava conseguindo. Exatamente. A letra do Lamento Sertanejo, como é que era? Você acessou aí? Não, sim, sim, eu me lembrei, mas eu vou acessar que ele diz, por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior Exato. do mato, da caatinga do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigos, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Exato. Então é o Severino que chegou, né? O Severino Claro, já que chegou, né? a satisfação de estar ali, a vontade de voltar, né? É a vontade de voltar. É interessante quando a gente pensa essa história dentro de uma chave de leitura da tragédia, do que representa o gênero tragédia, porque muitas vezes quando a gente lê essa história, a gente imagina então que ele vai ter um futuro meritocrático, né? Assim, ele lutou muito, então ele vai conseguir chegar lá e ele vai ser feliz, ele vai ter uma boa vida, né? Mas o que acontece não é isso, em nenhum dos casos, né? Talvez a Macabeia seja aquela que representa melhor o desfecho trágico, que é o desfecho do sertanejo. Então, eu diria que o Cabral, esse livro do Cabral, ele está inserido nessa autoria coletiva, diria assim, do épico brasileiro, que é a história da aventura, que é deixar o sertão, deixar a caatinga em busca de vidas melhores, de uma vida melhor, de uma vida mais digna. Então, esse livro do Cabral é um livro central na criação desse épico coletivo. Bom, então vamos, para a gente avançar um pouquinho mais, já temos mais de uma hora aqui, né, no papo, mas vamos continuar mais um pouquinho, né, que dá para falar um pouquinho mais. Eu queria que se você pudesse comentar, né, alguma essa influência. A gente sabe que o Cabral deixou, né, assim, discípulos, não discípulos assim, né, mas ele teve uma grande influência em alguns, principalmente aquele caldeirão ali poético de escritores que é Pernambuco, né, aquele caldeirão de ideias, de escritores maravilhosos que tem ali em Pernambuco. Ele deixou assim alguns discípulos, né, essas influências que ele tem até hoje na escritores contemporâneos. Se você pudesse comentar um pouco sobre isso. Eu vou passar aqui, enquanto você começa a falar, eu vou passar os slides. Tá. Bom, com certeza, o Cabral, então, como o Cabral de alguma maneira, um inventor, né, inaugurou uma nova forma de se escrever poesia que não se fazia no Brasil. Dizer que ele inventou é demais, mas assim, eu diria que ele consolidou uma perspectiva de escrita que não se exercitava no Brasil. Então, sem dúvida, isso tornou o Cabral um poeta incontornável, né, para vários poemas, para vários poetas outros, e para alguns se tornou parte de um paideuma fundamental, parte de um grupo de referências de autores fundamental. Eu diria que, por exemplo, antes de chegar aos contemporâneos, eu diria que os concretos, os concretistas,
Haroldo de Campos, Augusto de Campos, o Décio Pignatari, esses autores, sem dúvida, tiveram o Cabral em alta conta, né? Sobretudo a ideia de transformar, de tirar, limpar a poesia do lirismo. O que é o projeto de poesia concreta? É justamente eu diria que levar isso ao seu ponto máximo, ao paroxismo, né? Tirar a poesia do seu lirismo, e não só do lirismo, mas tirar a poesia do lugar da representação. A poesia, falando assim de maneira muito simplória da poesia concreta, a poesia concreta não é uma poesia da representação, mas não é uma poesia que tem como horizonte de criação a representação de algo. Ela é. Então, ele não está querendo ser algo, ela é. E para ser algo, um objeto em si mesmo, de arte, e não querer representar alguma outra coisa, alguém que sofre, representar uma luta, representar um conflito, ela não está preocupada com isso, ela é. Eu tenho que ter passado, eu diria que é preciso ter passado entre a poesia concreta e a poesia lírica tradicional. Eu diria que foi muito necessária a existência de uma figura como o João Cabral. É fundamental o João Cabral nesse intercurso, né, para chegar, então, à poesia concreta. Então, acho que esse é um dos pontos interessantes. Talvez não houvesse a poesia concreta, pelo menos da forma como a gente conhece, se não fosse o Cabral, se não fosse a concepção de criação poética que o Cabral trouxe para o exercício, para o horizonte de criação de literatura no Brasil. Esse é um ponto. Eu diria que tem uma outra questão fundamental no Cabral, e que para boa parte dos poetas, inclusive da minha geração, que é os poetas jovens, aí de 30, 40 anos, é muito difícil da gente se limpar, perder isso depois do Cabral, que é a metalinguagem. Cabral é um poeta que trabalha, sobretudo, com metalinguagens que muitas vezes elas são oblíquas, né? Cabral, quando escreve, por exemplo, sobre o toureiro, Manolete, por exemplo, o toureiro, ou quando ele escreve sobre o flamenco, bom, de alguma maneira ele está representando algo, falando sobre algo que é exterior à poesia, que pode ser visto, pode ser apalpado, é uma coisa, é uma concretude. Ao mesmo tempo, ele está falando da própria poesia, do ato de fazer poesia. Então, quando o Cabral, por exemplo, escreve um poema falando sobre como é importante a engenhosidade e a agudeza, o fato de ter que ser muito preciso, o toureiro, o Manolete, ser muito preciso. Quando ele está fazendo um elogio a esse toureiro espanhol, Manolete, ele está, de alguma maneira, falando enviesadamente sobre poesia. Então, o Cabral, mesmo quando não quer, ele é metalinguístico. Eu diria que em prosa também, porque o Cabral escreveu textos críticos, um longo ensaio, por exemplo, sobre a pintura de Miró, escreveu sobre a própria geração de 45, enfim. E mesmo quando ele escreveu sobre Miró, sobre os quadros, fez uma análise da obra do Miró, comparou o Miró por exemplo, o que o Miró faz, a arte tradicional que nasce para ele, uma concepção de arte tradicional que se consolida no Renascimento, enfim, e o que o Miró faz rompendo com tudo isso. No fundo, ele está falando da poesia. Está falando da poesia que ele faz, que ele tem um projeto de fazer. Então, Cabral é um poeta eminentemente metalinguístico. E essa é uma das características que também influenciou muito a poesia atual, a metalinguagem, né? Então, a gente vai ver muito isso na poesia, a poesia que pensa a própria poesia, a poesia que pensa o próprio ato de se fazer poesia. Você botou aí um poema da Micheline Verunsky, que é uma escritora... Né? A gente pegou como um exemplo, né? Porque a gente sabe que tem várias, mas a gente pegou a Micheline Verunsky como um exemplo de influência cabralina. Com certeza, a Micheline Verunsky é uma escritora também, para quem não conhece, também é uma escritora pernambucana, uma escritora importante no cenário de literatura brasileira contemporânea. Começa pelo título já, né? A gente já começa a ver aí alguma coisa do Cabral, ofício, né? Então, já começa a anunciar alguma coisa que nos lembra, nos remete ao Cabral. Eu lembro a vocês que nem sempre a ideia de ser influenciado por um autor significa aí escrever como ele, mas muitas vezes é dialogar com ele e às vezes, inclusive, discordar dele, mas significa ainda assim lidar com ele, né?
O poema da Micheline Verunsky diz: como um rei que sonhasse um círculo, um mármore, um castelo, e dormindo seus olhos declarassem o belo, uma lágrima, a perfeição, a luz, o verbo, como um Deus que criasse a beleza, muito embora fosse cego. Esse poema é interessante que você já começa a perceber pelo título, que nos lembra o Cabral, a ideia de pensar sobre o ofício da escrita. Mas aí quando você vai para o texto e você sente a sintaxe, né, sintaxe dele percorrendo aí a tua boca, você começa também a perceber que também tem um gosto cabralino, né? O Cabral tem no mesmo poema, no Psicologia da Composição, no desenvolvimento dele, e depois no poema que ele vai falar a fábula de Anfion, ele vai justamente usar esse tipo de composição, que é como um parará, parará, como um parará, parará. E Anfion, da mitologia, é interessante que talvez ele seja aqui retomado como esse deus, né, como um deus aqui, já que há um claro diálogo aqui com a especificidade da sintaxe do próprio João Cabral. Se vocês reparam também, a ideia do mármore, que se opõe ou que se complementa e que, portanto, se oporia ao Cabral, a ideia de dormindo, o sono, a ideia de luz, de perfeição, de verbo, a ideia, então, de materialidade da palavra, ligada à ideia de luz, de luminosidade, tudo isso, como aparece no Cabral, e é retomado aqui pela Micheline Verunsky. O poema da Micheline Verunsky é um poema muito enxuto, né? É um poema que tem aí, no máximo, 3 palavras em cada verso. Essa é uma outra lição cabralina muito grande, né? Por sua vez, também a gente vai encontrar essa lição, como eu disse no início da minha fala, no Graciliano Ramos, quando ele escreve narrativa, né? A ideia de cortar, cortar, tirar, tirar, tirar. Sempre o poeta, sempre o poema é sempre o menos e não o mais. Então, essa é uma das formas de se opor também a uma tendência de poesia, que é a tendência da grandiloquência, né? Grandiloquência, né? Você pega, por exemplo, um poema da Micheline Verunsky e compara, por exemplo, com um poema do Ali Salomão, por exemplo. Pega, o Ali Salomão é um poeta que era um poeta da grandiloquência, né? Ele nunca era menos, era sempre mais, né? Ele sempre revisava um poema para botar mais, 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 mais e mais. A Micheline Verunsky já é a escritora do menos, do retira, retira, retira. Essa talvez seja a grande lição para os outros poetas, para nós hoje contemporâneos aqui, da escrita da poesia, né? Que o Cabral deixou para a gente. Acho que essa é uma das grandes questões. Bom, temos, Fernanda, vamos passar um pouquinho, porque a gente já está, né, no nosso horário. Vamos passar um... Eu queria fazer um comentário. Comentário. Eu não sei se o Marcos vai concordar, porque sempre que eu leio ou releio o João Cabral, eu comparo muito com o Guimarães. Porque, apesar de um ser da poesia, o outro ser da prosa, mas tem essa precisão, né, a prática, e também como eles... das paisagens, né, sertanejas que nós temos, assim, como é que os dois colocaram isso no papel, né? Não sei se você concorda comigo, mas, de certa maneira, um sempre me lembra o outro, sabe? Quando eu estou relendo, assim. Talvez seja épica, né, Marcos? Também. Comigo também acontece isso, mas assim, agora te escutando, me parece que tem uma questão épica aí nos dois que talvez lembre um pouco, né? Pode ser principalmente o Cabral do Morte e Vida Severina, que nos lembre muitas vezes o Guimarães Rosa do Grande Sertão Veredas. Claro. Então, essa comparação, assim, eu penso que o Grande Sertão Veredas, toda a obra, né? Mas assim, o Grande Sertão Veredas é um livro de 56 e o Morte e Vida Severina é um livro de 55, né? Eles estão ali no mesmo momento. Uhum. Sim. O Grande Sertão Veredas é um livro, como você mesmo disse aí, da linguagem do Rosa, é uma linguagem muito, diria, pensada.
todas aquelas frases são muito pensadas, há um raciocínio ali por trás, uma engenharia, uma arquitetura muito grande ali por trás. Mas ela tá em função, eu não diria que a função dela ali seria reduzir o texto àquilo que seria sua medula. Não é, talvez não seja essa a proposta do Grande Sertão Veredas ou do próprio Guimarães Rosa, a redução àquilo que é irredutível. Por que isso? Vamos fazer aqui uma experiência que talvez possa ser interessante. Pensar o que é o sertão para cada um deles. O sertão que é o sertão do João Cabral é o sertão do menos. É o sertão da Caatinga, é o sertão árido. O sertão do Guimarães Rosa não é essa paisagem. O sertão do Guimarães Rosa, a paisagem ela é verde. É o sertão dos buritis. É uma outra, dos buritizais, é uma outra vegetação. Então, da água, das veredas e do grande sertão das veredas. Então, é uma outra paisagem que a gente tem ali. Eu diria que uma é a paisagem do menos e outra é uma paisagem que não é a paisagem do menos mais. Também não sei se é a paisagem do excesso. Também não concordaria com a ideia de o excesso. Mas não está no horizonte de escrita do Guimarães Rosa a ideia de absoluta redução, aquilo que tirar toda a gordura, como é o caso do Guimarães, do João Cabral e também do Graciliano. Então, eu acho, me parece muito mais fácil de se aproximar o sertão do Graciliano com o sertão do João Cabral do que o sertão do João Cabral com o sertão do Guimarães Rosa. Guimarães, né? Apesar dos dois... Eu acho que... Mas pela precisão, assim... Nova. Pode falar, desculpa. Não, eu falo mais pela precisão, assim, e o estilo, o grau ético, assim, de escrita, sabe? De certa maneira, sempre vem, assim, quando eu releio um ou outro, quando a gente estava se preparando para essa live, por exemplo, algumas coisas... Acho que essa precisão, com certeza, é um horizonte de busca de ambos, assim, a precisão, a exatidão da frase, né? Isso aí, sem dúvida, a gente vai encontrar nos dois, não tem nada ali que seja de graça, né? Exatamente. Tudo ali é altamente pensado e bem arquitetado, né? Tanto bem que arquitetado. É muito difícil de ler, né, João Cabral? Eu fiquei, enquanto acompanhava, assim, e ele mesmo falava, né, que os poemas dele não eram feitos para serem lidos em voz alta, né? A gente, até ele criava, inclusive, essa dificuldade para a gente, né? Mas talvez seja uma questão, seja uma questão da questão concreta, né? Porque sempre quando você tem a questão lírica tão assim pujante ali no poema, quando você escuta a leitura ou quando alguém lê, tem uma não sei, alguma coisa subjetiva que atrai mais talvez o leitor que uma coisa concreta, né? Assim que não seja tão pode ser a tradição lírica mesmo, de literária, que o Marcos falou no começo, né, da exposição dele. Então, talvez seja isso, que essa questão, quando a Fernanda fala difícil, né, talvez seja essa questão que aparece na leitura, né, que isso se traduz, talvez, na palavra difícil, mas me parece que pode ser que seja essa questão, você está esperando um lírico e, de repente, aparece um total antilírico, e essa coisa tão concreta choca, né, com a ideia de lírico que a gente teve na nossa história, né, literária, muitos de nós, né? Eu chamaria atenção para eu não falei nela antes, mas assim, eu chamaria atenção para uma escritora, assim, que faz parte das minhas preferências também, e que teve um diálogo muito profícuo com o João Cabral, uma escritora que escreveu muito da sua obra nos anos 60, que é a Euridice Fontella. Euridice Fontella é uma escritora que precisa ainda ser mais lida no Brasil, e fora do Brasil também, claro. Foi uma escritora que teve uma relação muito grande com a poesia do Cabral, uma poesia do menos, e uma poesia que exige um alto grau de reflexão, de pensamento. Me parece que uma das coisas mais interessantes da obra do Cabral é de repente, mostrar para os leitores, agora falando na perspectiva de um leitor, que existe uma outra forma de se fazer poesia, de se pensar o que é poesia. Isso apareceu no Drummond muito pontualmente. Você pega, por exemplo, poemas do Drummond. Tem um poema do Drummond
que se chama Áporo, que está na Rosa do Povo. Ele é o 13º poema da Rosa do Povo. É um sonetilho, é um soneto escrito em redondilhas menores, em 5 sílabas em cada verso. É um poema absolutamente matemático, todo ele matemático, todo ele projetado dentro de uma reflexão matemática que, inclusive, dialoga com conceitos matemáticos, do Euclides, por exemplo, euclidianos. Inclusive, a palavra anti-euclidiana, que tem 5 sílabas, aparece como um único verso, lá no final, o 13º verso, de 14 versos, um soneto. 13º verso é anti-euclidiana. Lembrando que o Euclides escreveu 13 livros. O poema é o 13º poema de um livro, de 40 e poucos poemas. Então, é toda uma estrutura matemática pensada que, muitas vezes, a gente, por ter uma forma de leitura também romântica, a gente ainda lê muito com lentes românticas a literatura, a gente tende a achar que a literatura ela é pura expressão de sentimentos. Isso existe, evidentemente, mas a literatura ela também forma um jogo, um conceito, um pensamento, uma proposição arquitetônica. E isso vai ser encontrado em muitos momentos da literatura, e mesmo dentro do romantismo, né? Eu sei que a gente já deve ter estourado o tempo aqui, mas eu quero dar só um exemplo muito simples de algo que todo mundo conhece. Todo mundo conhece a Canção do Exílio, por exemplo. Né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Os 4 primeiros versos. Né? Agora, poucas pessoas reparam que esse poema, por exemplo, ele é todo escrito em redondilhas maiores, 7 sílabas em cada verso. Cada verso tem sempre uma sílaba forte e uma sílaba fraca, uma sílaba forte, uma sílaba fraca, uma alternância pa-po, 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 pa-po. Minha terra tem, depois vai, uma sílaba átona e uma tônica, uma átona e a tônica, como se simulasse a regularidade da batida de um coração. Como se simulasse isso. E justamente nos 3 versos que existem no poema, que tem cerca de 20 e poucos versos, justamente nos 3 versos que falam de Portugal, que é justamente onde o lírico não gostaria de estar no momento, que está sentindo saudades do Brasil, ele está em Portugal exilado, essa é a história do poema. No momento que ele fala de Portugal, no lugar que ele não gostaria de estar, é o momento que é uma arritmia, é o momento que o coração bate forte 2 vezes. Então, é como se fosse um erro dessa alternância fraco, forte, fraco, forte, fraco, forte. No momento que ele fala de Portugal, os 3 versos que falam sobre Portugal, há uma arritmia. Esse jogo entre a forma e o conteúdo foi usado entre os gregos amplamente. Se você lê a Odisseia e a Ilíada, você vai reparar que elas são, os 2 textos, os 2 épicos, são construídos sempre com um tempo forte, uma sílaba forte e 2 fracas. É o que se chama hexâmetro datílico dos gregos. Então, é pá, tum, tum, pá, tum, tum. Esse é o som. Porque esse era o som que o exército grego tocava, a banda do exército grego tocava ao entrar em Troia. Essa é a ideia. Então, todo o poema, lá 2000 versos, todo o poema ele é escrito assim. Uma sílaba forte, 2 fracas. Uma forte, 2 fracas. Para simular o som. Só que a gente acabou que criou uma tendência, sobretudo que se consolidou no século XIX, de ler a poesia sempre através de um olhar subjetivo, emotivo, amoroso e etc. E muitas vezes a gente desconsidera aquilo que o Haroldo de Campos, poeta Haroldo de Campos, dizia, que o poeta ele é um maker da palavra. É alguém que lida com a palavra de uma maneira, como um arquiteto, muitas vezes, lida com o vidro, a pedra, a madeira. E o Cabral, ele faz o favor de lembrar a gente que isso existe, que a poesia pode ser assim. Eu acho que essa é a grande lição do Cabral. Bom, então, para a gente terminar, né, a nossa live de hoje, nada melhor para começar com João Cabral, para comemorar esse centenário,
justamente hoje, no dia 7 de setembro, né? Nada mais justo começar essa Semana do Brasil com esse escritor nosso maravilhoso. E a gente queria agradecer o professor Marcos Ramos, e agradecer a Fernanda por ter participado aqui. E esperamos que na quarta-feira, a gente vai ter uma conversa, um bate-papo com a professora Suzana Souto de Alagoas sobre a Cecília Meirelles, mas vai ser lá no nosso Instagram. Então, a gente espera todos lá. Muito obrigada, professor Marcos. Fernanda, muito obrigada. Boa noite para todos. Eu que agradeço o convite. Um abraço para todos que ouviram aí. Obrigado pela paciência também de me ouvir, que eu falo a beça, né? Obrigado, não, mas Fernanda. É para isso. O papo era realmente falar sobre o Cabral, né? Que um escritor que dá para muita conversa. Então, mais um pouco pessoas já vão querer começar a ir jantar, nossos ouvintes, né? Então, a gente vai terminar por isso. Então, muito obrigada, Marcos. Fernanda, muito obrigada. Também obrigada, boa Marcos. Noite Foi uma aula para nós. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.